Durante a vida temos um círculo social. Amigos, colegas de trabalho, parentes, vizinhos. Nos damos bem com uns, não nos damos bem com outros. O normal a todas as pessoas. Porém, em determinado momento, uma pessoa, outra pessoa, se afasta de nós. Ou nós sentimos, por algum motivo, vontade de nos afastar. Acabamos nos afastando sem mesmo perceber. De ambas as partes há um afastamento. Não conseguimos encontrar uma explicação do porquê este afastamento. Não houve nenhuma discussão, nenhuma rusga, nenhuma pendência mal resolvida, não houve nada. Simplesmente não há mais tanto prazer em ficar próximo. Os assuntos, as conversas já não rolam com tanta facilidade. Os sonhos já não são mais os mesmos. Os prazeres já não são mais os mesmos. Nos afastamos desta pessoa, daquela. E aquela pessoa que nós não nos dávamos tão bem se aproxima. Aquela pessoa com quem nossa conversa, nosso papo já não era tão bom, se torna agradável, se torna mais próximo. E assim acontece durante a vida. Uma troca de pessoas, uma troca de amigos, uma troca de afinidades. E a vida continua, a vida vai dessa maneira. E por quê? Desta forma? Porque uma troca constante de pessoas em nossa vida, sem motivos aparentes, discussão, controvérsia, opiniões, gostos de algum tipo, não há nenhuma explicação. Então, por que essa mudança constante, quase a vida toda, de pessoas? Em verdade, nós vivemos numa escada, degraus de evolução. Nós, em determinado momento, estamos num ponto, junto com uma quantidade de pessoas, um círculo social, num ponto de desenvolvimento espiritual, muito mais que intelectual. Um patamar espiritual em que todos se dão bem, todos conversam, falam a mesma língua. Às vezes não é o mesmo assunto, mas se dão bem. É algo espiritual, algo interior. Se dão bem, conversam, trocam ideias. Tudo bem. Mas este plano é de evolução. Então, a pessoa, nós, ou a pessoa amiga, começa a evoluir espiritualmente. Por algum motivo, estudou, aprendeu, foi atrás, modificou sua maneira de pensar, sua maneira de agir, sua energia interior, por conta do novo aprendizado. Uma religião, filosofia, uma nova experiência de vida. E esta pessoa se torna não vibratória com a mesma, com os mesmos amigos, ou com aquele determinado amigo. Então, sente necessidade de se afastar, há uma necessidade interior que não consegue compreender. E aí se aproxima às outras pessoas, até mesmo alguém que nós não gostávamos tanto, que não nos sentíamos bem, que não nos entendia, se aproxima. É uma evolução que tivemos, uma evolução interior, evolução filosófica, religiosa. Passamos a outro patamar, deixamos para trás muitos amigos, muitos parentes, um círculo social, deixamos para trás. Encontramos essas pessoas ainda, encontramos, claro, mas não há mais tanta afinidade como antigamente. Os encontros não são tão calorosos, tão bons, tão extensos de tempo para conversar, porque os assuntos já não...
são os mesmos, mas a perspectiva, a sintonia não é a mesma, porque nós saímos desta evolução, desse patamar, passamos para outro patamar. Algumas dessas pessoas, deste círculo anterior, às vezes gostam muito mais da gente, porque essas pessoas estavam num patamar acima, mas havia uma afinidade pequena com a gente. E quando nós passamos para esse patamar novo, essa pessoa começa a gostar mais de nós, porque nos aproximamos mais dela em maneira de ver as coisas, em maneira de entender a vida, as situações. Estamos mais próximos desta pessoa, que estávamos longe antes, e estamos mais longe das outras pessoas com quem nos dávamos bem. E a vida continua desta maneira, a evolução continua desta forma. Estranho compreender tudo isso, mas é desta maneira que tudo funciona. Aí podemos colocar neste meio, neste pensamento, os casamentos que são tão felizes no início, mas depois não se tornam tão felizes. As sociedades perfeitas no início de um trabalho, de uma empresa, e depois não se tornam tão perfeitas. Os colegas de trabalho que se dão bem no início e depois se tornam não exatamente amigos, mas não se sentem muito à vontade em ficarem bem depois do trabalho ou até mesmo durante o trabalho. A chefia que gosta de um funcionário, depois deixa de gostar. No geral, o desgosto, o desgostar, o não mais gostar tanto de alguém como se gostava antes. Porque o patamar, o pensamento, a maneira de ser, a filosofia de vida, a existência da pessoa muda. A evolução da pessoa muda. As duas pessoas podem evoluir, mas podem não ser para o mesmo, não diria nível, para a mesma gama de conhecimentos, para a mesma gama de compreensão. As duas pessoas podem evoluir, mas não vão para o mesmo lugar. Porque cada um tem o seu caminho a seguir, tem a sua verdade a explorar. E nisto, as pessoas que ficaram, algumas, a maioria, minoria, essas pessoas não sabem mais como lidar com nós, que passamos para um outro nível. Não sabem lidar mais com a gente, porque o papo é outro, a conversa é outra. E vão ficando para trás. Encontramos, conversamos, mas não rola mais aquele clima gostoso antigamente. Namoros terminam por conta disso muitas vezes. O clima, a sensação, a energia deixou de ser tão boa quanto no início. Assim, este mundo funciona desta maneira. Pessoas vêm, pessoas vão. Assim que funciona este mundo, assim que funciona esta vida, assim que funciona esta existência. Perdas e ganhos de pessoas, de amizades, de sinceros amores. E tudo se vai, tudo se perde, como ganhamos um dia perdemos. Mas devemos manter um bom pensamento, que tudo que se foi nos deixou um enriquecimento, nos deixou uma aula. E esta aula que aprendemos, devemos agradecer e guardar. E ter boas lembranças daqueles que se afastaram. Eles não foram para lugar nenhum, continuam do lado da gente,